gente termine já na primeira parte da aula de hoje, né? Antes do intervalo. Tá falhando agora, hein? Tá falhando, né? Então, aí a gente vai entrar no... Boa noite. Boa noite. Aí a gente vai entrar nas finanças propriamente dita. Aí nós vamos entrar, vocês vão entender o que é finanças, como é que se escolhe o investimento que se vai fazer, quais são os critérios. Então, nós pretendemos entrar pelo menos nos conceitos hoje. Se não der para fazer algum cálculo hoje já, a gente faz na próxima aula. Mas na aula de hoje nós já pretendemos acabar com esse negócio de leque e VEC. Estão ouvindo bem agora? Estão ouvindo bem? Bom, agora tá um pouco melhor. É para estar bem melhor, mas tudo bem, vamos lá. Está ouvindo? Se estiver ouvindo, fala, senão a gente tenta melhorar. Bom, então vamos corrigir o modelo de Miller e Orr do ano de 2009. Eu vou baixar aqui para poder projetar a tela. Bom, então vamos lá. Nós temos os dados do problema, né? A fórmula do Miller e Orr, ao invés de raiz quadrada, é raiz cúbica. Raiz cúbica de 3 vezes o custo de conversão, vezes o valor do saldo diário, saldo de caixa diário, dividido por 4 vezes o custo de oportunidade. Então, o valor do saldo diário, nós temos que pegar o saldo diário de caixa e dividir por 360 dias, para saber o saldo do caixa no ano, para dividir por 360 dias. Então, subentende-se que o saldo é o total de recebimentos menos o total de pagamento. Então, o total de recebimento menos o total de pagamento dá o saldo do ano, dá o saldo do ano. Aí divide isso por 360, acha-se o saldo do dia. Beleza. 4 vezes custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o custo de oportunidade diário. O custo de oportunidade não é aquela taxa do ano, é a taxa ao dia. Então, normalmente nos problemas já vem informada a taxa. Mas se vier informada a taxa ao ano, a gente vai ter que calcular a taxa equivalente.
ok? Vai ter que calcular a taxa equivalente. Na hora que nós formos calcular a raiz cúbica, a gente pega o valor que quer calcular a raiz cúbica, dá um Enter na HP12, aí depois, como é uma raiz cúbica, ou qualquer raiz que for, você coloca o número da raiz que você quer calcular, no caso da raiz cúbica é o 3, aí y elevado a x, y sobre x e y elevado a x. Neste caso aqui, a gente não vai usar a teclinha G, a teclinha azul. Não precisa na raiz cúbica, porque a forma é outra. Então, vamos lá. No ano de 2009, dizia-se lá nos dados do problema, lá naquele arquivo que eu mandei com os dados das empresas, que eu tinha mandado, dizia-se que o total de recebimento no ano era 3 milhões e 500 e o total de pagamento 3 milhões. Então, a diferença entre 3 milhões e 500 de recebimentos e 3 milhões de pagamento é 500 mil. Então, o saldo ao ano, saldo de caixa ao ano é 500 mil. Nós precisamos dividir isso por 12 meses para saber quanto é o saldo mensal. Então, 500 mil dividido por 12 deu 41.666,67. Os dados do problema, ele diz que o custo de conversão é R$50 e o custo de oportunidade 8,75% ao ano. Bom, então agora nós vamos, se nós temos aqui o saldo de 41.666,67 no mês, nós precisamos dividir isso por 30 para saber quanto é ao dia, o saldo diário. Então, nós dividimos 41.666,67 dividido por 30. Não, por 22 dias úteis. Aqui você usa os dias úteis. Deu 1.893,94 por dia. A taxa equivalente, agora nós vamos achar a taxa equivalente diária. Taxa equivalente diária. Se era 8,75 ao ano, que são 360 dias, vamos saber um dia. Então, você coloca na fórmula, abre colchete, abre parênteses, 8,75 mais 1, fecha parênteses, 1 sobre 360, menos 1, fecha colchete, aí vezes 100. Vai dar 0,023303 ao dia. Então, a taxa de 8,75 ao ano dá uma taxa equivalente de 0,023303 ao dia. Pronto. Nós agora já podemos substituir na fórmula. Então, a fórmula é 3 vezes custo de oportunidade, que é R$50, está aqui, ó. Custo de oportunidade, que é R$50, vezes o saldo diário de caixa. O saldo diário de caixa é 1.893,94. Então, 1.893,94. Dividido por 4 vezes custo de oportunidade. Custo de oportunidade é a taxa equivalente diária, 0,023303, 0,023303. Só que aqui é na forma decimal. Você ainda vai dividir isso aqui por 100, que é na forma decimal. Aí fica 0,00023. Pronto. Aí você já tem o cálculo. Vamos fazer o cálculo, então, com HP12. Vamos calcular esta raiz cúbica desse conjunto aqui. Então, vamos comigo. Até agora, tudo beleza? Todo mundo entendeu até agora? Naquelas. Naquelas? Ô, professor, Naquelas como?
Então, vamos lá. Vamos calcular essa expressão aqui. Vamos calcular esta expressão aqui. Então, é esse 3 aqui, ó. 3, enter. 50 vezes 1893,94 vezes, aí dá um enter. Agora, 4 enter, 0,000233 vezes. Agora, Professor, divide. tem como repetir, por favor, professor? Tá, vamos só continuar aqui, aí eu repito. Aí divide, pronto. Agora, isso que está dentro, depois da divisão, você dá um enter. Agora nós vamos calcular... Espera, deixa eu terminar o cálculo aqui que eu explico de novo. Agora nós vamos calcular a raiz cúbica. Então, nós vamos dar a raiz cúbica é 3. Então, digita o 3, digita o 1 sobre x, 3, o 1 sobre x, que está logo aí, 1 barra x, está logo aí ao lado do y elevado a x, e depois digita o y elevado a x. Geraldo, o teu slide foi lá, Lu? Vai dar aí, eu estou mostrando aqui, ó, bem aqui, tá vendo aqui? Estava vendo aqui? Ah, tá. Aí vai dar R$ 673 de resultado. Então, o PR, o VEC, o PR, que é o ponto de recompra, R$ 673. Vamos calcular de novo este radical. Quem ficou perdido, vamos calcular de novo. Limpa a máquina e vamos fazer esse cálculo aqui de novo. Então, nós substituímos aqui na fórmula, com os dados que nós encontramos. 3 vezes custo de conversão. Custo de conversão é R$ 50, vezes o saldo diário de caixa, que é 1.893,94, sobre 4 vezes custo de oportunidade diário, que é o custo de oportunidade diário, que nós já achamos 0,23303. Só que é na forma decimal. É isso aqui dividido por 100. Isso aqui dividido por 100 fica 0,000233. Ok? Então, vamos substituir. Vamos colocar aqui 50, aqui 1.893,94 e aqui 0,000233. Pronto, está armada a equação. Agora, nós vamos calcular na HP12. Todo mundo junto comigo. Nós vamos calcular o que está dentro do radical. Depois a gente calcula a raiz cúbica. Então, vamos lá. 3, enter. 50 vezes 1.893,94 vezes. Pronto. Fizemos o cálculo aqui do numerador dessa fração. Agora vamos dar um enter. Agora vamos para o denominador da fração. 4, enter. 0,000233 vezes. Agora, vamos dividir o que estava lá dentro da máquina, por isso que a gente calculou agora. Então, aperta a tecla divide. Ficou o número aí na máquina, 304.818.669,5. Então, dá um enter. Pronto, aí está o resultado disso aqui, que nós vamos calcular a raiz cúbica. Qual é a raiz que nós vamos calcular? A raiz cúbica, então 3. Então, 3, enter. Aí aperta a tecla Y barra X, aperta a tecla Y barra X, que está ao lado da Y elevado a X. Então, aperta a tecla Y barra X, depois aperta a tecla Y elevado a X.
barra Eu acho X, a tecla? eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Vamos de novo. Eu também, Geraldo. Professor, né? Um barra X. É 1/x, primeiro. Mas vamos lá, vamos fazer aqui, ó. 3 enter 50 vezes 1.893.94 vezes. Aí enter 4 enter ponto 000.233 vezes. Tá indo rápido demais. Aí Professor, tecla divide. devagar, por favor. Tecla divide. Agora dá um enter. 3 enter. Y barra x, y elevado a x. Professor, O tem meu dois não alunos. tem Y barra X, não. O meu tem 1 barra X. Aliás, 1 barra x, 1 barra x. Professor, tinha dois alunos pedindo para liberar. Professor, deu 1.44. Não. Vamos fazer de novo. Deu 1.44? Não, Era para não. apertar isso com G apertado, professor? Não, o G não entra nesse latifúndio. Ok? Tem que dar 673. Vamos fazer de novo. Tem que dar 673. Ok? Então vamos fazer de novo. Professor, libera quem está querendo entrar, por favor. Tá bom. Ô, professor, e explica também o que é esse PR, por favor, que meio que foi tudo rápido demais, tipo assim, Tá. fórmula, etc. PR é o ponto de recompra, ou seja, o valor econômico de compra. Então, depois que nós terminarmos de fazer o cálculo, nós vamos fazer aquele mesmo esquema daquela chave para dizer qual é o limite superior e o limite inferior. Tá? Eu vou explicar como é que funciona. Mas primeiro nós vamos ter que fazer o cálculo, né? Primeiro nós vamos ter que fazer o cálculo conforme a fórmula, que é 3 vezes custo de conversão, vezes o valor do saldo diário de caixa, dividido por 4 vezes o custo de oportunidade diário. Esse custo de oportunidade aqui é diário. Por isso que a gente teve que calcular a taxa equivalente. Vamos calcular agora para ver por que é que não funcionou. Vamos calcular agora para ver por que é que não funcionou. Vou pegar aqui HP12. Então, isso aqui é um 3, viu, gente? É um da fórmula, é um 3. Então, 3, enter, 50 vezes 1.893.94 vezes. Aí dá um enter. Qual o valor que deu, professor? R$ 673. Agora, Meu deu 4. 2,9, deu 2,84. Não. 4 enter, ponto 000.233 vezes. Agora tecla divide, tecla enter. Professor, já me perdi já aí. Tá, Bugou 3 tudo, enter. bugou tudo. Bugou mesmo. Professor, é melhor explicar uma vez devagar do que ficar explicando toda hora. É melhor explicar uma vez que todos possam entender. O senhor explica muito rápido. Tá, um momento só. Geraldo, também conforme vai dando os resultados, fala o resultado que dá, porque para a gente está dando um resultado e para você está dando outro. Tá.
Professor, é 0,10 que dá? Não, dá 673. Estou calculando aqui de novo, espera aí. Tá, vê aí minha vida. Vamos lá comigo, então, calcular? Todo mundo preparado? Todo mundo preparado para calcular? Vai, Vamos. Então vamos, segue comigo. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos resolver isso aqui, ó. Então, 3, enter, 50 vezes 1.893,94 vezes aí dá um enter. Agora, vamos fazer a parte de baixo. 4, enter, 0,000233 vezes, e agora divide. Isso que foi achado aí, dá um enter. Como nós queremos achar a raiz cúbica, que é um 3, então 3, 1/x, y elevado a x. Deve ter dado na máquina Professor, 673. aperta o 3, não precisa apertar o enter de novo, não? Vai Não, direto? não aperta o enter não, vai direto. É Será que é 3, isso que tá dando errado? Eu apertei. não. O Acho que 3 é não isso. aperta mais o enter não. Aperta o 3, aí aperta o 3, y/x, agora foi. y elevado a x. Era isso mesmo. Estava dando errado esse enter aí. Foi aqui, ó. Era o enter também. Também estava apertando o enter. Deu certo agora, deu Então, deu 673. 673. O ruim é só lembrar os processos do enter, eu acho. Que é muito Tem, entendeu? tem que ter, estar familiarizado com a máquina, né? Bom, agora vamos para o ano de 2010, né? Que eu calculei também. Vamos lá? Não, vamos continuar esse aqui. Então, você tem que calcular o limite superior. O limite superior é 3 vezes o PR. Você acabou de calcular o PR. O PR deu 673. PR significa ponto de recompra. Bom, então, agora nós vamos calcular o limite superior. Limite superior, a fórmula é 3 vezes o PR mais o saldo de caixa. Então, nós temos algumas alternativas. Vamos pensar num saldo de caixa zero. Vamos pensar num saldo de caixa zero. Se zerar o caixa, ficar sem nada. Então, será 3 vezes o PR, que é o ponto de recompra, que é 673,
mais saldo de caixa, que é zero, mais zero. Então, 3 vezes 673 dá 2019. 2019 mais zero, fica o mesmo 2019. Então, o limite superior fica 2019. Agora, nós vamos colocar o limite inferior que nós falamos, limite de caixa, saldo de caixa zero. Então, fica zero. Então, abrindo a chave, significa que o ponto ideal de dinheiro nesse caixa é 673. Toda vez que chegar em 2019, você tem que comprar títulos com o valor da diferença entre 2019 e 673 e deixar no caixa só 673. Toda vez que o caixa zerar, você tem que vender títulos no valor de R$ 673 para recompor o caixa. Isso optando-se pelo saldo de caixa zero. Mas nós podemos, esse saldo de caixa aqui, quem define é o empresário. Ele pode definir 100, 200, 500 reais. Quem define é ele. Vamos ver a possibilidade do saldo de caixa ser 200. Vamos lá, que ao invés de zero aqui o limite inferior, o empresário tenha definido que é 200 reais, o limite inferior seja 200 reais. Então, você vai... Por que o limite inferior é zero nesse? Não, esse de cima foi zero porque o empresário disse que queria que fosse zero. Aqui o empresário está dizendo que quer que seja 200. O empresário é quem diz qual é esse limite inferior dele, ok? Aqui. Ele é quem define. Então, aqui ele definiu que era zero, aqui ele está definindo que vai ser 200. Então, como é que você calcula o limite superior? É 3 vezes o ponto de recompra mais o limite de caixa, o saldo de caixa. Então, como ele disse que o saldo de caixa ele quer que seja 200, nós vamos somar 200 com 673, que dá 873, e multiplicar por 3. Então, vai ser o ponto de recompra mais o limite de caixa, dá 873, vezes 3, deu 2.619. Então, o limite superior ficou 2.619. E o limite inferior, definido pelo dono da empresa, ficou 200. Então, toda vez que o saldo de caixa atingir 2.619 ou mais que isso, ele tem que comprar títulos, gastar o dinheiro, deixando no caixa só R$ 873. Toda vez que o saldo de caixa chegar em R$ 200, ele tem que vender títulos, no caso aqui ele venderia 673 de títulos, para ficar com 873 no caixa. Entenda-se que o ponto excelente é o ponto de recompra mais o limite de caixa. Então, o ponto de excelência aqui seria 873, que é o ponto de recompra mais os 200, que dá 873. Beleza? Deu para entender essa explicação aí? Sim, Entendi, sim. não entendi muito não, professor. Tá, nós vamos fazer o de 2010, que a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Então, eu vou fechar essa tela de 2009, que é a solução de 2009, e vou abrir a tela do de 2010, ok?
Então, o ano de 2010 diz que o custo de conversão era R$60, aquilo ali mesmo que nós tínhamos já informado nas aulas anteriores. A demanda de pagamento realizado era 4 milhões. Só que o total de recebimento foi 5.250.000. Então, a diferença entre um e o outro, 1.250, é o saldo anual de caixa. 1.250.000 é o saldo anual de caixa. Taxa Selic 10,75 ao ano. Então, a primeira coisa que você vai fazer é dividir o saldo de caixa ao ano por 12 para saber qual é o saldo de caixa ao mês. Então, nós dividimos 1.250.000 dividido por 12 deu 104.166,67 reais. Só que agora nós vamos saber quantos por dias úteis. Vamos estimar que o mês tem 22 dias úteis. Então, nós pegamos aqui o saldo de caixa ao mês e dividimos por 22 dias úteis. Então, dividimos 104.166,67 por 22. Deu um saldo de caixa diário de R$ 4.734,85. Então, o saldo de caixa diário é R$ 4.734,85. Como foi que nós achamos isso? Nós dividimos. Primeiro, nós achamos quanto era o saldo de caixa anual, que é o total de recebimentos menos o total de pagamentos. Então, 5.250.000 menos 4 milhões deu 1.250 líquido. Aí precisamos saber isso ao ano, precisamos saber qual é o líquido ao mês. Aí dividimos 1.250 por 12. Achamos 104.166,67 ao mês. Agora nós precisamos saber ao dia, quantidade de dias úteis. Então dividimos 104.166,67 por 22. Achamos 4.734,85 ao dia. Pronto. Agora nós vamos achar a taxa equivalente diária. Professor, 10... Oi. essa primeira parte está um pouco embaraçosa. Primeiro tem que achar em meses, depois achar em dias, é isso? Isso. Então você pega primeiro o total de recebimentos do ano, que foi lá no dado do problema, aqueles dados da empresa que eu mandei no arquivo naquele dia. O recebimento foi 5.250.000, o ano de 2010. E os pagamentos de 2010 foi 4 milhões. Então, quanto é o líquido? É o total de recebimento menos o total de pagamento. Então, 5.250.000 menos 4 milhões ficou 1.250.000. Então, 1.250.000 é o saldo de caixa líquido do ano da empresa. Só que... Professor, então soma os pagamentos e os recebimentos? Não, você calcula a diferença entre os pagamentos e os recebimentos. Tá bom. Então é menos, né? É menos. Tá. Mais recebimento, menos pagamento. Ok. Aí, você tem aqui esse líquido ao ano, 1.250.000 ao ano. Só que você precisa saber disso ao dia. Só que ao dia úteis, quantidade de dias úteis. Então, você vai primeiro dividir 1.250.000 por 12, que são 12 meses no ano. Com isso, você achou o saldo líquido ao mês, que foi 104.166,67. É o saldo líquido ao mês. Só que você quer saber ao dia, levando em conta dias úteis. Aqui nessa fórmula de Miller-Urey, não são dias corridos, são dias úteis. Vamos estimar que o mês tenha 22 dias úteis. Então, nós pegamos o líquido do mês, que é 104.166,67, dividimos por 22 dias úteis, que vai dar
4.734,85. Pronto. Nós já temos o saldo diário de caixa para colocar lá na fórmula. Ô, professor, Agora, oi. mas sempre então a gente tem que fazer nessa ordem, fazer o mês e úteis, ou é só alguma questão à parte? Não, é o seguinte, é provável que em alguns documentos, em algumas provas que você vai encontrar, ele já informe a taxa diária, aí você não vai precisar calcular a taxa equivalente, e já informa o saldo diário. Aí você não precisa fazer esses cálculos. Agora, se ele informar o saldo anual, aí você vai ter que fazer esses cálculos. Se ele fizer como eu, que não informou nem o saldo anual, eu informei só o total de recebimento e o total de pagamento, aí você vai ter que fazer todos esses cálculos. Mas, normalmente, em concurso, eles já mandam o saldo diário e a taxa diária, para evitar de você fazer esses cálculos todos, ok? Entendeu? Entendi. Professor, o que é esse CO? Que dá 1.000, 10.700 e alguma coisa aí ao ano. CO é custo de oportunidade, que é Tá. 10,75% ao ano, que é aqui, a taxa Selic, ó, tá no